Tá pensando em ir para os Estados Unidos e não faz ideia da documentação que precisa? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar rapidinho de tudo que você vai precisar levar, tá ok? Eu sou a Tainá e esse é mais um vídeo do Fartongs Channel. Quem nunca pensou em morar fora, não é mesmo? Ai, eu queria muito sair do Brasil, eu preciso sair do Brasil, gente, não aguento mais aqui. Fica calmo, que eu vou te explicar rapidinho a documentação que você vai precisar se você está pensando em fazer qualquer tipo de viagem para o exterior, principalmente os Estados Unidos. O primeiro e o mais importante é o seu visa, o seu visto. Os vistos, eles têm uma série de exceções, mas a gente tem os três mais famosos, os três mais comuns, que são o seu visto de trabalho. É um visto chamado H, então você vai lá na alfândega com seus documentos e você vai tirar um visto de trabalho, onde você não vai poder fazer outra coisa a não ser trabalhar. O segundo visto mais comum é um visto de estudo, que são os vistos da classificação F. E como um visto de trabalho, ele também tem seus subtítulos, tem algumas coisinhas depois do F, como por exemplo um visto F2, que serve para o cônjuge do F1. Então se você tem uma esposa, se você tem filhos, eles poderão ir com você dentro desse visto F2. Isso acontece mesmo no visto de trabalho. Então, se você vai trabalhar, você pode levar a sua família com visto H2 e eles vão ter os mesmos direitos que você, mas eles não poderão trabalhar dentro daquele país. O terceiro visto mais requisitado são os vistos J, que são os vistos de intercambistas. Eu, por exemplo, que estou no processo de au pair, vou tirar o meu visto J1. Que é um visto específico para trabalhar como intercambista no exterior. Esse visto de J, ele serve somente para intercambistas. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando só sobre tipos de intercâmbio. Se você vai para os Estados Unidos com algum desses intercâmbios, você vai precisar tirar esse visto J, seja ele a derivação que for. Mas e aí fica a pergunta, o que são vistos? Vistos é a sua permissão de entrada naquele país. Sem esse documento, você não pode entrar naquele país. Quando você entrar, a alfândega vai mandar você voltar, porque não tem um porquê você estar indo para lá. Junto com o seu visto, você precisa do seu passaporte em dia. A gente tira esse passaporte aqui no Brasil mesmo, na Polícia Federal, é super rapidinho. Diferente daqui no Brasil, que a gente tem uma carteira de trabalho, no exterior é muito mais comum um contrato de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles só trabalham com contratos. Então é um contrato que você assina ali falando dos seus benefícios e dos seus deveres. Se você vai como trabalho ou como intercambista, você precisa desse contrato, tanto para retirar o seu visto quanto para entrar dentro do país. Então, muito importante. Outro documento muito importante também é o seu formulário DS. Vai ter todas as suas informações, o porquê que você está indo para aquele país, se você tem um contrato de trabalho, qual é o seu contrato de trabalho, qual é a sua empresa. E o último documento que você vai precisar retirar aqui no Brasil é a sua PID, a sua Permissão Internacional para Dirigir. Em muitos países do mundo, se você não vai como turista, você precisa de uma habilitação internacional para dirigir lá. Por que como não turista? Porque o turista, ele vai para turistar. Então tem muitas Lamborghinis, Ferraris que você pode alugar em alguns pontos turísticos e dirigir ali por um curto período de tempo. Mas quando você vai morar naquele lugar, você precisa de uma habilitação local. E se você não tem uma habilitação internacional, você não vai ter como tirar essa habilitação local. Então, dentro do seu país, você precisa ter a sua habilitação nacional e retirar a sua PID, a sua Permissão Internacional para Dirigir, no Detran mais próximo da sua casa. Esses são os documentos que você vai tirar aqui. Mas e o que você vai tirar quando chegar lá? Já sabia que vinha bomba pela frente. Eles têm um documento chamado ID,
que seria o nosso RG aqui no Brasil. Exatamente como um RG é um cartãozinho onde tem a sua foto e a sua numeração. Essa numeração se chama Security Number, é o seu número do seu seguro. Igual aqui no Brasil, que a gente tem o nosso CPF e a gente precisa dele para tudo. É o seu Security Number nos Estados Unidos. A sua ID vai vir com a sua foto, as suas informações e o seu Security Number. Esse Security Number você vai precisar para ir, por exemplo, num hospital, para tirar a sua habilitação, para você fazer contas de banco e qualquer coisa que necessite de documentação. E aí a gente tem a nossa Driver's License, que é a sua habilitação local nos Estados Unidos. Got my driver's license last week, just like we always talked about. Os Estados Unidos, sendo uma federação, cada estado tem uma lei diferente. E lá tem um site chamado DMV. Lá você consegue achar as leis de cada estado e você consegue estudar as leis de cada estado. Lá, você faz o seu teste com o seu próprio carro. Se você precisar de carro de terceiros, você vai precisar agendar esse teste. Para retirar essa documentação, você só precisa chegar na sua DMV mais próxima com a sua ID e lá você vai fazer uma provinha escrita, que pode ser manuscrita ou online. Uma dica, manuscrita é mais fácil, seja lá o Deus por quê. E lá, se você já tiver com o seu carro, você consegue fazer o teste prático, ok? Se você não tiver o seu carro, você vai precisar agendar o carro de terceiros ou o carro da pessoa responsável por você. Uma curiosidade, você sabia que nos Estados Unidos você pode virar à direita mesmo com o farol estando fechado? Não? Por isso que é importante de você ler este documento que está lá disponível. E cada estado tem a sua lei. Mais uma vez, não adianta você olhar de forma genérica e querer tirar sua habilitação que não vai dar certo. Cada local tem uma lei diferente. A última documentação que você precisa é a sua bank account. Ora, se você vai trabalhar, se você vai morar por algum tempo, você precisa de uma conta de banco. Esse é super simples, como aqui no Brasil mesmo. Você só precisa da sua ID, um comprovante de residência e você consegue abrir a sua conta de banco em qualquer local. Você viu o tantão de coisa que a gente precisa fazer só para ir morar em outro país? E você já parou para pensar que tudo isso precisa ser feito em inglês? Deu uma travada? Não precisa ficar com medo. Aqui no Fartongs, a gente tem uma plataforma maravilhosa para te ajudar a desenrolar no seu inglês e facilitar a retirada de todos esses documentos. Tá duvidando? Então, dá uma olhadinha lá para você ver o nosso conteúdo exclusivo e os excelentes profissionais que estão te esperando. Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!